Boa tarde, pessoal. Ainda só tem dois alunos, o Giovanni e o Henrique, mas eu acho que dá para começar a falar alguma coisa. De qualquer forma, as coisas estão gravadas, né? Como vocês podem aí estar observando na tela, nós estamos já próximos do recesso, como diz aí como está no calendário da Univasf, né, a partir do Natal vai até o dia 9 de janeiro, se eu não estou enganado. Mas, né, na prática, as coisas já estão meio no clima de final de ano na universidade. Né? Eu não sei como estão aí as disciplinas de vocês. Né? Tem o calendário dessa disciplina que eu fiz, né, mais ou menos dividindo as disciplinas síncronas e assíncronas. Nós temos essa aula de hoje, essa que vou falar um pouco sobre os esquemas de modulação digital. Vai ter algumas dessas partes, como a densidade espectral de potência e sinais modulados, que vai ficar aí para depois, né? Mas hoje, pelo menos, eu vou falar um pouco aí das modulações digitais. Aí a gente encerraria este ano com passar alguns exercícios aí para vocês, a parte assíncrona, mas que isso aí vai ficar para vocês entregarem só no ano que vem, eu acho que lá para o final de janeiro, talvez aí o início de fevereiro, aí não tem pressa em relação a isso aí, né? Mas este ano ainda eu já vou disponibilizar, porque fica aí, quem quiser se divertir com isso, né? Pode pegar e fazer, né? E aí nós retomaríamos a nossa parte síncrona com aulas aí no dia 25 de janeiro. Eles veem que está um pouco depois do recesso, porque eu vou tirar um período de férias um pouquinho maior, né, do que está lá, né? Nós temos aí quantidade até razoável de férias e meio que eles fizeram um calendário sem levar isso em conta, né? Então, vê que vai ter que tem professor que deve tirar mais ou menos, né? Mas aí é ruim porque fica um pouco de falta de padronização, né? Mas o que é importante é cumprir a carga horária e seguir a ementa, né? Aí realmente eu não sei aí como os colegas estão fazendo, né? Mas até agora está dando para seguir esse planejamento aí que estou fazendo, né? A não ser, sei lá, tiver algum caso excepcional, como alguma falha nos sistemas, né? Hoje, como nós estamos dependendo aí das aulas, das ferramentas computacionais, às vezes, vez ou outra, acontece uma chuva, deixa os sistemas fora do ar e complica um pouco a vida da gente. E tem também ainda a parte que não é bom ter, né? Algum episódio de doença ou coisas do gênero. Espero que não tenha, né? Isso aí para lá, né? Mas às vezes por esses motivos de força maior é que pode levar a mudar um pouco aí o programa. Então eu vou começar a aula de hoje recapitulando algumas coisas que tivemos na aula passada. Eu elaborei aqui alguns exemplos que pode dar uma passadinha por eles para pelo menos tornar as coisas um pouco menos abstratas para poder começar o assunto aí da aula de hoje. Então, eu quero só recapitular um pouco essa ideia chama do equivalente passa-baixa, porque a ideia, né, era representar um sinal que a gente chama um sinal passa-faixa, um sinal modulado em função do envelope complexo passa-baixa. E foi aqui obtido algumas
formulazinhas para isso. Então, eu vou colocar essas fórmulas. Então, imagina que você tem um sinal passa-faixa. O sinal passa-faixa pode ser escrito dessa forma. Então, note que você tem aqui a parte real de um sinal XL vezes aqui uma exponencial complexa que tem aqui uma frequência F0. E esse XL que está aqui é o que a gente chama de equivalente passa-baixa, que é um sinal passa-baixa, que ele tem, ele em geral é um sinal que é complexo na forma geral, ele tem uma parte real, o XI, e tem uma parte imaginária aqui, o XQ, que nós chamamos de componente em fase e quadratura. Que quando você obtém o equivalente passa-faixa, na realidade você está calculando esse seu XL. E como é que você calcula o XL? Bem, aí tem as expressõezinhas, né? Você pode pegar o que? O X, o seu sinal, mais o J, que é a transformada de Hilbert aqui do sinal, e tem aqui uma exponencial que está aqui na frequência F0, a diferença aqui é o sinal. Então, para fazer essas contas, você pega o sinal que você tem, faz a transformada de Hilbert, que é a resolução de uma integral, mas que, em casos simples, você pode fazer ela através de, bota o sinal X, uma defasagem de π sobre 2, 90 graus, aí você vai ter o XH, o X til, né? Tem programas de computador que fazem essas coisas aí sem você se preocupar. O MATLAB, ele tem lá, acho que é a função Hilbert, que você bota lá o sinal e ele já dá esse equivalente aí, né? Eu não sei se ele dá exatamente essas componentes que estão aqui, ou ele já dá o multiplicado aqui pela essa exponencial. Tem que dar uma conferida, eu estava mexendo um pouco com isso, depois eu vou aí colocar um pouco os exemplos melhores. Mas eu fiz um exemplo analítico. Então, isso que vocês vão ver muito, vocês veem muito em livro, né? É uma representação dessa forma, que depois a pessoa pode expandir essas continhas aqui e transformar na forma usual, que a gente trabalha com cossenos e senos. Pode fazer isso, né? A vantagem, às vezes, de uma expressão desse tipo é que ela é mais compacta e tem aí, né? Quem for trabalhar com processamento digital de sinais, essa primeira forma pode ser mais útil. Então, vamos lá no que eu tinha no exemplo que eu fiz para cá, né? Que a ideia era obter esse equivalente passa-baixa. Então, vamos começar aqui com o nosso exemplo, né? Só um momento. Deixa eu ver se está bem dimensionado, né? Qualquer coisa aí vocês podem falar. Então, o equivalente passa-baixa, você tem um sinal que é um sinal passa-faixa. O que é um sinal passa-faixa? É uma coisa desse tipo que está aqui, né? Então, você nota que o espectro do sinal, Fourier, aqui, nós estamos aqui usando o F ao invés do ômega. O Fourier desse sinal, ele está em altas frequências. Então, ele está por aqui, né? Então, se trata aqui de um sinal real, ele vai ter aqui o lado negativo simétrico. Então, faz de conta que isso aqui é simétrico, então vai ter aqui algo desse tipo. Então, o que é que a gente poderia usar como exemplo? Um sinal DSB-SC.
é lá, né, das propriedades da modulação, o sinal DSB-SC, você pegar um M e multiplicar por um cosseno. Isso você sabe, né, que se você fizer isso, o Fourier vai ser o Fourier do M deslocado aqui para a frequência da portadora. Então, vamos lá, né? As fórmulas que foram obtidas, o seu sinal pode ser escrito dessa forma, e o x0 é chamado de equivalente passa-baixa. O L vem de low, de baixa. E o que é esse equivalente passa-baixa? Nada mais é do que você pegar o x que você tenha, o sinal passa-faixa, somar com o j a transformada de Hilbert e multiplicar por E elevado a menos j 2πf0t. Então, o que é que eu vou fazer? Eu vou brincar com isso daqui, vou pegar um sinal fácil e porque é possível fazer as contas, né? Se não for um sinal fácil, eu teria que usar ferramentas computacionais para fazer isso. Mas, como eu estou querendo ilustrar para vocês, então vamos lá. Então, que eu estou pegando um M, um cosseno de 2πt, então a frequência aqui dele é 1 Hz, e estou obtendo, né, aqui o x de t igual ao m vezes o cosseno de 2π vezes 100 vezes t. Então, o que é que isso faz no domínio da frequência? Isso vai fazer, né, você vai deslocar um espectro que estava aqui em torno de 1, e você vai deslocar isso para a frequência de 100, como está colocado aqui. Então, isso aqui é o x de f. Você nota que isso aqui é um sinal passa-faixa, ele está aqui localizado na frequência 100, e eu posso obter o equivalente passa-baixa dele. Então, se for desenvolver, x de t é o cosseno vezes o cosseno de 2π vezes 100, né, que nós podemos usar o produto dos cossenos e transformá-lo numa soma aqui de cossenos. O que é a transformada de Hilbert de um sinal? É um defasamento de π sobre 2. Então, como se trata de um cosseno, é fácil fazer essa conta. Então, eu quero obter a transformada de Hilbert desse cosseno de 2π vezes 99 vezes t, eu faço o quê? Eu defaso de π sobre 2. Quero obter a de 101 Hz, defaso de π sobre 2 também. Defasagem de π sobre 2 de um cosseno vai dar um seno, defasagem de π sobre 2 desse outro cosseno vai dar um seno. Então, a transformada de Hilbert deu esses dois senos. E agora, né, se eu escolher o F0 igual a 100 Hz, normalmente você faz isso, a frequência onde o seu espectro está centrado, eu vou obter aqui o XL. Né? Então, o XL eu vou usar a formulazinha que está aqui em cima. Pego o x de t mais o j tal e pego essa exponencial. Vai dar uma conta muito grande, né? Você bota aqui o x, a transformada do Hilbert, e aqui a exponencial, que ela já está no formatozinho usando a fórmula de Euler. Depois aqui vou aqui, simplifico as contas, né? Eu posso agrupar os cossenos, e nota que essa expressão toda aqui eu posso reduzir a um cosseno de 2πt, deu um cosseno de 2πt, uma deu um seno de 2πt e a outra deu seno de menos 2πt. De forma que um termo cancela o outro, e o equivalente passa-baixa aqui do sinal deu só aqui esse cosseno. Né? Vê que como as continhas aqui ficaram simples. De forma que o equivalente passa-baixa é esse. Você nota que realmente é um sinal passa-baixa, porque se você fizer o Fourier dele, vai dar um impulso aqui em 1 Hz e um impulso aqui no menos 1. Então, você nota que aqui é passa-baixa, né? Um sinal em baixas frequências, enquanto o outro, o seu X inicial, ele estava lá nas frequências mais altas. E aí, né, eu só vou testar, né, para ver se realmente, na hora que você joga o XL dentro dessa primeira expressão, eu obtenho o X de volta, né? Se eu obtenho o X de volta. E realmente eu obtenho o X de volta. Você pegar, eu boto aqui, né, x de t igual a parte real, aí boto aqui o XL, isso aqui é o XL, a exponencial,
faço aqui a expansão disso daqui, né? Eu faço expansão dos produtos, tal, tiro a parte real e obtenho finalmente o que está aqui, que era aquele sinal original. Então, aqui eu realmente verifiquei as expressões, obtive o equivalente passa baixa, aqui obtive aqui, vi que esta expressão que está aqui é equivalente a essa que está aqui no final. Lá em princípios de comunicações, análise de sinais e sistemas, vocês vão ver essa aqui. Essa aqui é a expressão que tem lá em análise, né? E em PECOM também, que é a expressão do DSB SC. Mas, né, nada impede que você use aqui essa expressão. É uma notação um pouco mais sofisticada, mas que ela pode ajudar bastante em algumas situações. Então, eu fiz essas continhas aí para mostrar para vocês, né, que realmente, se nós formos fazer as contas na mão, pode dar trabalho. Mas, né, se tiver tudo certinho, é equivalente ao que vocês já estão acostumados a fazer. E como na vida real, raramente nós fazemos as contas com a mão, né? Vamos lá para o computador. Essas coisas aí são facilmente obtidas usando os toolboxes que os principais softwares de simulação disponibilizam aí para os usuários, né? Só está trabalhando com número complexo, vai dar o quê? Vai dar, em geral, ao invés de armazenar no escalar, você vai armazenar num vetor, isso aí com duas coordenadas, e tem plataformas como MATLAB que trabalham com isso tranquilamente. Então, essa questão de notação, que eu achei importante dar uma revisitada para vocês, o que ainda também ficou merecendo um detalhamento mais adequado é essa representação no espaço de sinais. Então, a ideia aqui, né, foi fazer uma analogia de sinais com vetores. Então, aqui nós vamos pegar sinais com energia finita, vamos representá-lo num conjunto de funções ortonormais e a ideia aqui é que se nós temos uma base completa, nós vamos poder representar qualquer sinal dessa forma. Então, você tem K elementos de uma base, então vai ter o φ1, o φ2, o φ3 até o φk, vão ser a sua base, e aí você vai poder representar os seus sinais em termos dessa base. O que é que você precisa achar? Você precisa achar esses coeficientes SK. E como é que você acha esses coeficientes SK? Bem, você vai fazer o produto interno do seu sinal S pela base. E o que é o produto interno? Vai ser a integral, onde aí o sinal está definido, do S vezes o conjugado complexo do elemento da base. Se a base for real, o conjugado complexo vai ser a mesma coisa, então não vai fazer diferença. Então, você vai obter aqui coordenadas e o interessante, né, é que você agora vai ter uma representação de um vetor. Então, o vetor vai ter algumas propriedades que a norma ao quadrado dele vai ser a energia do sinal. E você vai também poder ver se os vetores aí são ortogonais. Ainda, né, eu coloco aqui, em geral, isso aparece no apêndice, o procedimento de Gram-Schmidt. Se você quiser obter uma base através de sinais quaisquer, a gente não vai muito ir por essa abordagem, mas é algo que provavelmente vocês devem ter feito alguma coisa parecida quando estavam lá em geometria analítica, álgebra linear. A gente vai meio que pegar as bases prontas, mas dá para fazer essas coisas. Então, o que é que eu vou fazer para vocês? Vamos pegar um exemplozinho de representação no espaço de sinais. Então, vamos voltar de novo lá para os exemplos, né? Então, eu volto aqui. Deixa eu ver.
Então, o que é que eu tenho aqui, né? Eu vou partir desses 4 sinaizinhos que vocês têm aqui na tela, S1, S2, S3 e S4, que eu vou querer fazer algumas coisas com ele, né? Eu vou obter uma base ortonormal, depois eu vou representar a constelação dos sinais, vou verificar quais desses sinais são ortogonais e vou calcular a energia desses sinais usando o nosso formalismo. Então, né, a primeira coisa você for usar o procedimento do Gram-Schmidt, você vai ver que várias bases são possíveis. Por que são possíveis? No procedimento de Gram-Schmidt, você começa a partir do sinal. Então, se você começar por S1, você vai ter uma base, né? Por S2 vai ter outra, por S3, S4 você vai ter uma base totalmente diferente, né? Mas a representação, né, em função dessas bases no espaço lá, ela vai ser a mesma, ela vai permitir que você obtenha a mesma energia, as relações de ortogonalidade vão se manter as mesmas, né? Então, desde que a base seja ortonormal, não importa a base que você obtenha aqui para representar esses sinais. Então, né, se vocês quiserem aqui fazer o Gram-Schmidt, vocês vão ver que vai terminar num bocado de conta. Então, o que é que eu poderia fazer? Eu poderia aqui meio que chutar uma base mais simples, né? Você vê que os sinais aqui, eles têm um pedacinho de 0 a 1 e tem aqui um pedacinho de 1 a 2. De forma que, se eu colocar aqui um sinal que está aqui definido aqui de 0 a 1 e outro de 1 a 2, e eu puder multiplicar isso aqui por escalares e somar, eu vou poder representar qualquer dos sinaizinhos daqui de cima em função dessa base. Então, eu posso aqui verificar que isso aqui é uma base ortonormal. O que é que eu preciso fazer para verificar? Eu teria que calcular a energia desses sinais. Então, a energia de φ1 vai ser a integral de 0 a 1 de 1 ao quadrado, vai dar 1. Então, você já tem a energia 1. Aqui, a do φ2 também é a integral de 1 a 2 de 1 ao quadrado, também dá 1. Então, já foi a questão da norma. A norma é 1, ou seja, a energia vale 1. E agora, né, como tem 2, eu tenho que verificar se eles são ortogonais. Então, eu pego, calculo usando essa simbologia, a integral do φ1 vezes o φ2, já que são reais, e vai ver que se você multiplicar pelo outro, vai dar 0. Então, são ortogonais. Então, norma 1, aqui são ortogonais entre si, então é uma base ortonormal. Ainda, né, teoricamente, a gente teria que verificar se ela é completa, ou seja, se esses dois aqui, eles representam aqui todos esses sinais. Mas vai ver que isso daí ela realmente completa, né? Quer dizer que não faltaria aqui, você não precisaria obter um φ3 para poder representar esses sinais. Então, temos aqui uma basezinha com 2 sinais e agora vamos fazer o que se pede, né? Que é o que interessa para a gente, que é representar a constelação. Então, eu posso, né, visualmente, eu posso verificar aqui o S1, ele pode ser escrito como 1 vezes o φ1. O que é 1 vezes o φ1? É esse daqui, 1, né? E, né, você pegar menos 0,5 o φ2, você vai somar isso daqui com esse daqui, menos 0,5. Então, se somar esse com esse, dá exatamente o S1 que está aqui colocado aqui em cima, né? Aqui ficou fácil porque você tem um em cima, um aqui também nessa base, né?
Então, da mesma forma, você pode fazer aqui para o S2, você pode verificar isso visualmente, o S3 e o S4. Mas digamos que você queira fazer as contas, o que é que você faz se você for usar as fórmulas, né? Para obter a componente do sinal 1 na base 1, eu faço a integral de S1 vezes o φ1. Então, se você pegar S1 vezes o φ1, está aqui em cima, o S1, multiplico por φ1, vai coincidir só na parte aqui em que o φ1 definida. Então, o resultado vai ser essa integral de 0 a 1, de 1, que vai dar 1. Da mesma forma, você pode fazer, achar essa componente S1, 2, fazendo a integral de S1 vezes o φ2, vai dar menos 0,5, que é exatamente aqui, se for pegar o que obteve aqui visualmente, né? Aqui foi fácil através disso aqui. Então, você pode prosseguir para os restantes, né? Obter a mesma coisa, de forma que agora, né? Uma vez que eu tenho essas representações, eu posso representar através de vetores. Então, eu tenho, para o sinal S1, eu tenho a coordenada 1 e a coordenada menos meio, então vou lá, coloco coordenada 1, coordenada menos meio. Estou representando aqui como um vetor, um vetor coluna, mas poderia ser um vetor linha, dependendo da minha notação. S2, o vetor S2. Primeira coordenada menos 0,5, segunda 1. S3, primeira coordenada 0, segunda coordenada menos 1. S4, primeira coordenada 0,5, segunda coordenada 1. Então, agora eu tenho a representação do espaço de sinais que, o que é que eu coloco, né? Os meus eixos vão ser os elementos da base, então a minha primeira base é φ1, a minha segunda base é φ2. Então, eu tenho isso aqui, vou lá, né? S1, coordenada 1, segunda coordenada menos 0,5, o que está aqui vai corresponder a esse ponto que eu posso associar aqui esse vetor S1. S2 menos 0,5, está aqui, né? 1 em cima. Tenho aqui, posso também associar aqui um vetorzinho S2. S3, 0 menos 1, é esse aqui sobre o eixo do φ2. E, finalmente, S4, 0, 5, 1, é esse que está colocado aqui em cima. Pronto, né? Então, o que é a minha constelação? A minha constelação são esses 4 pontos, o S1, o S2, o S3 e o S4. Cada ponto desse corresponde aí a um sinal. Se eu tenho a constelação e quero obter os sinais, o que é que eu faço? Eu pego as componentes e multiplico aqui pelos elementos da base e recupero os sinais de volta, né? Recupero os sinais de volta. O que é que nós temos mais? Uma vez temos a constelação, nós vamos verificar quais são os sinais ortogonais. Então, ortogonais, eu vou procurar sinais que têm um ângulo de 90 graus entre eles, né? Ou seja, que a integral do produto deles vai dar 0. Como eu já tenho a minha representação vetorial, eu vou tratar isso aqui como vetores. Então, eu faço um produto interno. Se eu quero verificar se S1 e S2 são ortogonais, eu faço o produto interno entre eles. Então, eu pego a primeira coordenada de S1, multiplico pela primeira coordenada de S2 e somo, né, com a multiplicação da segunda coordenada. Deu menos 1, não é, né? Faço com S1 e S3, deu 0,5, não é. Quando eu fizer S1 e S4, né, S1 e S4, vai dar 0. Então, aqui eu verifico que realmente eles são ortogonais. Visualmente, né, dá para verificar que esses vetores eles formam um ângulo de 90 graus entre si. Então, S1 e S4 são sinais ortogonais. Aí, né? Eu ainda poderia verificar o restante, eles não são, né? E aqui, né, finalmente, eu verifiquei que dentre esses meus 4 sinais que tem aqui, só o S1 e o S4 que são ortogonais entre si. Os demais, aí, se você fizer
as combinações 2 a 2, eles não são. Eu ainda posso obter as energias desses sinais sem resolver as integrais lá né, você tinha que calcular a energia, você tinha que pegar e calcular a integral do quadrado desses sinais. Aqui, né, eu posso usar a expressãozinha que diz que a energia do sinal vai ser a raiz da norma do sinal. Então, você pega aí, né, vai lá com S1, a norma do sinal vai ser quer dizer, aqui deixa eu ver aqui, eu botei a norma, né? Mas a norma, não tem essa raiz que a gente tem. Eu vou dar uma olhada aqui nas expressõezinhas, né, que tem lá. Só pegar aqui. A energia vai ser a norma ao quadrado, né? Porque a norma é a raiz do... Aqui, a norma vai ser a raiz do elemento lá ao quadrado e tal. Aí na hora que você... exato. Deixa eu ver aqui. Não sei se tem alguma coisa esquisita aqui, né? Mas se a gente for... acho que do jeito que estamos colocando aqui, se a gente for pegar aqui a norma do SM, né? Se for pegar, vai ser a raiz da coordenada ao quadrado, né? Mais a outra coordenada aqui ao quadrado. Na hora que nós elevarmos ao quadrado, vai desaparecer essa raiz. Então, não tem a raiz. A energia, né, vai ser como se fosse pegasse a soma dos quadrados aqui que colocasse. Então, vamos voltar lá, né? Porque eu estava com um pouco de sono aqui quando fiz essas coisas, né? Hoje a noite de sono não foi muito boa, então acho que eu posso ter me equivocado, né? Então, vamos lá, né? Se a gente fosse verificar aqui, isso aqui de cima, né? Qual é a energia de um sinalzinho desse? Né? Se fosse pegar, né, a integral de 0 a 1 de 1 ao quadrado, mais a integral de 1 a 2 de menos 0,5 ao quadrado. Que isso aqui vai dar 1 mais 0,25, que dá 1,25. Então, não tem aquela raiz aí que eu coloquei, né? Isso aqui está... fosse pegar, né? Na realidade, a energia 1 vai ser a norma de S1 ao quadrado, que na realidade, né, isso daqui vai ser a norma, né, que é o que está embaixo, ao quadrado. Então, na hora que você fizer isso, você vai ter 1,25. For fazer a mesma coisa aqui com os demais, né, você vai ficar ao quadrado, e ao quadrado, e aqui nós vamos ter 1,25, 1, né, continua 1, e aqui dá 1,25 também. A energia como a norma ao quadrado. Então, notem que o que é que nós temos agora, né, ao longo dessa disciplina, a gente vai trabalhar muito com isso. Nós vamos olhar uma constelação, vai ser dito aqui quem são os vetores da base, a gente precisa confirmar só que é uma base válida uma vez, e depois nós vamos trabalhar com isso aqui. Então, aqui nós temos 4 sinais, você poderia ter uma constelação diferente, uma constelação desse tipo aqui, simétrica, poderia ter uma constelação aqui, sei lá, assim, né?
algo aqui desse tipo, né? São 4 sinais, mas se vê que as relações aqui, o ângulo entre os sinais está diferente, é como se você tivesse pegado aqui, dado uma rotação nessa para obter isso daqui, né? Tudo isso aqui são constelações de sinais e cada uma tem as suas devidas propriedades. Mas o que interessa para a gente é que, uma vez que você tem uma representação dessa, né, você pode pegar e trabalhar tudo aqui com os vetores. Você não precisa mais olhar para os sinais lá no domínio do tempo. Então, você pode abstrair. Por que você pode abstrair? Porque a sua base pode ser algo bem complicado. Então, nós vimos aqui umas basezinhas simples, mas a sua base ela pode ser um sinal senoidal lá, com uma característica diferente. Aí você tem aqui uma base aqui com uma frequência maior, pode ter uma variação de fase entre esses dois elementos, né? Mas você pode estar alheio a isso daqui. Você isso aqui não me interessa. O que me interessa aqui, para a minha análise, são esses pontos no espaço de sinais. Então, é uma ferramenta muito poderosa, isso daí, que permite que quem está trabalhando, né, trabalhe só com geometria. Então, você quer obter o receptor ótimo, você vai lá e resolve um problema de geometria, de distância entre vetores. Você vê lá quais são os vetores que estão mais próximos, qual é a distância mínima, qual é a distância mínima da constelação, quais são os elementos aí que estão mais distantes. Tudo isso aí vai influenciar, né? Quem é ortogonal a quem, né? Isso daí, né? Com essas propriedades geométricas, nós podemos inferir algo sobre os sinais, fazendo pouca conta, né? O principal. Nosso objetivo aqui não é ficar morrendo de fazer conta, é encontrar ferramentas que permitam resolver problemas. Então, né, vamos prosseguir aí esse exemplo, depois eu vou passar mais alguns exercíciozinhos simples desses aí para vocês praticarem um pouco, né, essa representação espaço de sinais, ver quem é ortogonal, quem não é, e para fixar aí um pouco, né, as coisas para o que nós vamos precisar na sequência da disciplina. Então, a parte de processos aleatórios, aí a gente revisa quando for necessário. Então, agora vamos dar uma olhada em modulações digitais. Então, primeiro, vamos pegar aqui representação de sinais modulados e a parte sem memória. Essa parte com memória eu vou deixar para falar para depois, né? Ela é mais complicada, é algo que ficaria para cursos mais avançados e pode ser visto aí depois que estiver falando, né, em termos comparativos. Mas aqui nós podemos fazer contas e simulações de maneira fácil, é a parte sem memória. Então, a primeira coisa, né, o que é que vai ser uma modulação digital? Vai ser esse processo de mapeamento entre uma sequência digital. Então, você tem uma sequência digital, uma sequência de números. Então, você pode ter lá os números binários 0 e 1, você pode ter números 1, 2, 3, 4, né? Da sequência digital, números. E você vai representar esses números por sinais, porque você precisa mandar para um canal de comunicação. Você não chega para o canal de comunicação e diz, transmita-se números, né? O canal não vai entender isso daí. Você diz, transmita o 0. Não, né? Você tem que pegar e representar o 0, o 1 através de pulsos. Então, se for uma fibra ótica, você pode pensar o 0, a ausência de luz, o 1, a presença de luz. Então, você está mandando, piscando e ligando e desligando, né? Mandando os pulsozinhos lá de luz do 0 e 1. Isso aqui é um tipo de
modulação digital. Nesse caso, binária, porque nós temos aqui apenas duas formas de onda, a desligada e a ligada, né? O posto de luz ou a ausência do posto de luz. Mas eu posso ir além, né? Eu posso sofisticar um pouco. Eu posso, se o canal a propagação através do ar, né? Você tem frequências específicas lá, você quer trabalhar com ondas de rádio, então você tem que escolher formas de onda que permitam que o sinal se propague, que ele consiga chegar do outro lado. Né, normalmente é o canal quem escolhe as formas de onda. Você não chega e diz, eu vou botar esse pulso aqui em qualquer canal. Não, é o canal que manda. Então, o canal, se você pensa aí, se está querendo propagar através da ionosfera, né, vai ter que ser uma forma de onda adequada. Se está o espaço livre, também vai ser outra, né? E assim por diante. Então, na maioria dos casos, nós vamos trabalhar com sinais passa-faixa. Tem possibilidade de trabalhar com sinais passa-baixo, como eu falei para vocês, as fibras óticas, aquelas redes Ethernet, aqueles fios de par trançado também lá, que com algumas codificações tipo Manchester, você pode trabalhar aí com sinais passa-baixo. Lá em PCOM se fala um pouco sobre isso, mas, né, tem outros que tem que ser o passa-faixa mesmo. O bom, né, que com esse formalismo, né, de espaço de sinais, não faz diferença se você está trabalhando com passa-baixo ou passa-faixa. Vai ser tudo uns pontinhos lá no espaço de sinais, e o que muda é só a base, os eixos aqui para representar. Então, quais são as diferenças, né? Modulações passa-baixo, o espectro está concentrado em baixas frequências, o exemplo aí é aqueles pulsos retangulares que nós poderíamos usar para transmitir um sinal. Então, um pulso para cima, um pulso para baixo. Se você fizer o Fourier de um sinal desse, o Fourier vai ser um sync, né? Isso aqui é muito ruim de eu representar um sync aqui. Isso aqui é a densidade espectral de potência. Você nota que ela está concentrada nas baixas frequências. Então, é um sinal passa-baixo. O pulso retangular, ele tem um espectro muito espalhado. Você ainda pode pegar e escolher um formato, a gente chama de cosseno levantado, que é meio que você, ao invés de transmitir um pulso retangular, você transmite um pulsozinho que foi arredondado, né? Aí, com isso, você diminui, né, aqui o espectro, né? Você passa aqui a usar o que a gente diz menos banda. Essa daqui é o sinal passa-baixa. O principal exemplo que a gente pode pensar é os pulsos retangulares, liga, desliga, ou quer dizer, essas polaridades invertidas, é um polar, mas você pode ter liga, desliga também, nesse caso, né? E tem também o que a gente chama de modulação passa-faixa. Então, o que é uma modulação passa-faixa? Lá em sistemas analógicos, você tem lá o AM, por exemplo, o FM e o PM. E o que é que são esses tipos de modulação? O AM, você está multiplicando um M, né, por um cosseno, aquele exemplo que eu fiz lá do sinal. E o que é que isso fez? Na hora que você faz isso, você desloca o espectro lá para a frequência da portadora. Então, se você está pensando em um formato de onda retangular desse, você vai ter aqui uma coisa, né, na frequência da portadora, aqui na frequência da portadora. Qual a diferença do caso digital? No caso digital, agora o sinal que você está fazendo essa multiplicação, ele vai ser digital, ele não vai ser mais um sinal com infinitas possibilidades, né? Então, temos essas duas diferenças, passa-baixa, passa-faixa,
E aqui vai estar concentrado nessa disciplina, mas não passa faixa, porque é o de maior uso, né? Você está pensando em 4G, 5G, televisão digital, tudo isso aqui vão usar os tipos de modulações digitais do tipo passa-faixa. Aí que estão usando. Então, qual é a ideia? Tem ainda modulação linear, não linear, isso aí ajuda na hora de fazer conta, né? Mas o principal é a gente entender a lógica da modulação. Então, qual a lógica da modulação digital? Você tem um modulador que, de um lado, você bota números, aqui nós estamos colocando números binários, e do outro lado está saindo a forma de onda. Então, aqui, né, está saindo, nós temos aqui, imagina que você tem, vamos pensar aqui, K igual a 2, então é como se você estivesse pegando blocos de 2 bits. Então, você está pegando os bits de 2 em 2. Se você pega K igual a 2, você vai ter M igual a 4. Então, você teria 4 formas de onda aqui. S1, S2, S3 e S4. Bem, né? A forma desse mapeamento é que vai ser a sua modulação. Então, nesse caso aqui, você precisa de 4 formas de onda. Poderia ser um pulso desse tipo, um pulso desse outro, depois você pegava um pulso de maior amplitude para cima e um pulso de menor aqui amplitude para baixo. Né? Então, você tem 1, 2, 3, 4, esses podem ser as suas 4 formas de onda. Então, você poder associar. Se vier 0, 0, você bota esse daqui, se for 0, 1, o de baixo, se for 1, 0, você bota esse aqui, e se for 1, 1, esse de baixo. Então, o modulador fica fazendo isso, né? Se chegar 1, 0, ele manda esse pulso que está aqui selecionado. E vai fazendo isso, né? Várias vezes. Né? E essa é uma possibilidade aqui com K igual a 2, M igual a 4. Se você escolher K igual a 1, só um bit por vez, você só vai ter 2 formas de onda. Então, é o caso que nós chamamos de um modulador binário. Né? O binário, você só teria 2 formas de onda, e ele pegava um bit, associava a um pulso, e o outro bit associava ao bit, ao outro pulso. As modulações atuais, elas costumam usar uma quantidade grande de blocos grandes. Né? Então, se for pensar um QAM 256, vamos ver adiante, o M é igual a 256. 256 é 2 elevado à oitava. Né? Então, você vai ter o quê? 256 formas de onda. Aí você vai pegar blocos de 8 bits, e cada bloco de 8 bits você vai associar uma das 256 formas de onda. Né? Então, o modulador vai ficar fazendo isso. Então, vamos prosseguir. Tem o esquema com memória, que é um pouco mais complicado, né? Que além do... aqui, né? Está notando aqui um modulador que ele é independente. Ele, se for olhar disso aqui, se vier 00, ele associa isso, se vier 01, associa isso, e assim por diante, né? Vai fazendo essa associação. Mas pode pensar em um modulador que observe a história passada, né? Então, ele pode pegar e observar o que veio antes. Aí. E quando essa decisão é baseada no passado, aí a gente chama de uma modulação com memória. Então, modulação com memória é um pouco mais complicado, porque além dos bits que chegam, você tem o estado aí, né? Eu não sei aí se vocês lembram, vocês já devem ter provavelmente estudado isso daí, né? Aquelas máquinas de estado lá em eletrônica digital ou alguma outra disciplina,
que normalmente você tem aqui os estados e você pode ir de um estado para o outro, né? Ou pode voltar aqui para o estado que você tem, dependendo do que foi emitido, né? E a lógica, a teoria por trás disso daí, normalmente está ligada ao que a gente chama de cadeia de Markov. Uma análise aí mais complicada do ponto de vista probabilístico, mas tem expressões para isso, né? Por hora, tá só colocado isso aí para vocês. Então, por hora, vamos esquecer o que tem memória e vamos nos concentrar em algumas terminologias. Então, vai pegar K símbolos binários e você vai mapear em forma de onda nas SM, né? Como eu já falei, vai ter Mzão forma de ondas e M igual a 2 elevado a K. K igual a 2 foi aquele M igual a 4, como a gente falou. Nós vamos aqui fazer uma distinção entre símbolo, o que a gente chama, né? E bit. Então, vamos olhar aqui de volta esse exemplo aqui que está meio mal desenhado, né? Vamos pensar aqui nessa figurinha. Então, nós temos associado a forma de onda. A gente pode dizer que a gente está transmitindo uma forma de onda ou um símbolo. E que cada símbolo, nesse caso, corresponde a 2 bits. Então, esse símbolo, né, essa forma de onda, ela vai ter uma duração. E a gente vai chamar essa duração de TS. Né? Então, imagina que você está transmitindo isso. Qual a duração disso? Você vai aqui no eixo, né? É um símbolo, então a duração dele é TS, né? Tempo do símbolo, ou intervalo de sinalização, tem várias terminologias. Se você pegar o inverso do tempo de símbolo, você vai ter a taxa de sinalização ou a taxa de símbolo. Então, isso aqui, se você tem, imagina aí, 1 milissegundo, né? O inverso de 1 milissegundo vai ser 1000. Então, você vai ter 1000 símbolos por segundo. 1000 pulsos por segundo, 1000 formas de onda por segundo. Aí a gente, em vez de estar chamando de forma de onda, de sinal, está chamando de símbolo aí, usando essa notação. Nós, como cada forma de onda, ela corresponde a Kzinho bits de informação. Se você pegar aqui o tempo do símbolo e dividir pelo K, você vai ter o tempo do bit aí, né? Não é que você está transmitindo um bit sozinho, né? Na realidade, você está transmitindo um pulso. Cada pulso desse ele corresponde a Kzinho bits. Então, a gente pode pensar num bit imaginário, né? Que teria, e qual a duração desse bit? Bem, você pegar e dividir o TS por K. Como K é o log de M na base 2, então a gente tem essa fórmula daqui, e isso vai ser útil na hora de calcular a taxa de bit, que é a medida em bit por segundo. Então, o que é a taxa do bit? É o inverso do TB, né? O 1 sobre TB. Mas quem é o inverso do TB? Você pega e inverte aqui o de cima, vai ficar com log de M em cima, 1 sobre TS embaixo, mais 1 sobre TS é RS. Então, a taxa do bit é a taxa do símbolo vezes o log de M na base 2. Então, veja como isso é interessante aqui. Se você tem 1000 símbolos por segundo e o seu M igual a 4, como foi o nosso caso, né, você vai ter log de 4 na base 2 dá 2, você vai ter 2 vezes 1000. Vai dar 2000 bits por segundo. Então, você pode pensar diz, olha, se eu mantenho o tempo do símbolo fixo, tá lá o TS fixo, eu quero transmitir mais bits por segundo, o que é que eu preciso? Eu preciso, eu tenho um RS fixo, a taxa do símbolo, que ela depende do tempo do símbolo, eu só
só preciso aumentar o M, né? Então, quanto mais formas de onda, mais símbolos eu tiver, maior for esse meu M, eu transmito mais bits por segundo. Então, se eu tenho M igual a 4, eu transmiti, nesse caso, 2.000 bits por segundo. Se eu tenho M igual a 8, o log vai ser 3, vou transmitir 3.000 bits por segundo. Com M igual a 256, o seu log vai dar 8, você já vai transmitir 8.000 bits por segundo. Então, quanto mais formas de onda você tiver, mantendo a duração do símbolo fixo, você transmite mais bits. E isso é o que acontece muito na prática, né? Porque esse TS aqui, ele está ligado à banda que você dispõe. Então, se a pessoa tem lá um canal lá, e o canal tem um valor fixo lá em kilohertz, em megahertz, lá, pega o Wi-Fi mesmo, o canal do Wi-Fi, ele tem 40 megahertz de largura de banda. Então, aquilo dali, indiretamente, ele está fixando o seu TS. Se ele está fixando o seu TS, você já está com RS fixo. Então, a única forma aqui, nesse caso, de aumentar a quantidade de bits por segundo é aumentar o M aí, né? Então, aumentando o M, você transmite mais bits por segundo e, consequentemente, vai melhorar o seu desempenho, né? Vai ter os inconvenientes depois. A gente vai ver que você vai precisar de mais potência para poder manter a mesma qualidade aí dos sinais, né? Você gasta mais potência, mas é o que é a solução nesse caso. Então, prosseguindo, nós temos ainda alguns termos que são muito usados nas fórmulas, né? A gente tem que fazer as fórmulas independentes que sirva para comparar todo mundo. Então, nós podemos ainda, além dessas definições, nós podemos definir o que é energia média, que é o quê? Cada símbolo desse aqui vai ter uma energia EM. Né? Você tem Mzinho. Se você pegar e multiplicar cada um pela probabilidade daquele símbolo ser emitido, você vai ter o que a gente chama de energia média. Então, pega a probabilidade, multiplica pela energia. Se os sinais são equiprováveis, eles têm a mesma probabilidade, né? Então, o PM vai ser 1 sobre M, e a energia média, ela tem essa forma. Normalmente é o que acontece, né? Os sinais são equiprováveis, você não coloca um sinal com uma probabilidade maior do que ocorrer com o outro aí. Então, teria isso daí. Se eu quero aqui, isso aqui é a energia média de um símbolo, de um sinal, eu quero obter a energia média por bit, então eu tenho que dividir a energia média pela quantidade de bits que é K. Então, energia média de bit, tá esse Bzinho aqui nessa notação, eu divido por isso daqui, né? Então, se você tem aqui os sinais com a mesma energia, a energia média vai ser cada sinal, né? Cada M vai ter a mesma energia, então a energia média vai ser a energia do sinal, e você tem aqui, eu estou chamando de e a gente poderia ter uma forma mais simples aqui para a energia do bit, quando os sinais têm a mesma energia. Não quer dizer que sempre os sinais têm a mesma energia, né? Tem algumas constelações que têm e outros que não. Um PSK, eles têm a mesma energia, mas um QAM, não. Então, são coisas que simplificam as fórmulas ou não. Bem, nós ainda podemos raciocinar em termos de potência. Então, podemos pensar em potência como energia média dividido pelo tempo aqui, então, falando aqui de bits, e temos aqui uma expressão, né, quando os sinais têm a mesma energia, que ela diz que a potência, né, para você obter a potência, é só você pegar e multiplicar a taxa de bit pela energia de cada bit. Então, você teria a potência aí que está sendo utilizada. Então, é uma formulazinha que é interessante aí para raciocinar em alguns pontos. Então, vamos lá, né? Então, até agora foram terminologias e vamos dar uma olhada nas primeiras constelações. Então, a primeira é bastante simples, é o que a gente chama de modulação com amplitude de pulso, ou PAM,
né? PAM, PAM, que nada mais é do que os seus sinais, os seus M sinais, eles vão ser escritos dessa forma. Você vai pegar uma amplitude, né, AM, e multiplicar por um sinal P de T. Então, o que é P de T? P de T é um pulso real de duração T e energia é P. Então, P de T poderia ser uma coisa assim, né? Ou poderia ser algo senoidal. Né? P de T aqui pode ser qualquer coisa que tenha uma duração lá fixa, né? Duração finita, e tem uma energia lá que a gente está chamando de EP, aí, né? Um sinalzinho. Então, normalmente as constelações elas seguem um padrão, então essas amplitudes, no caso aqui do PAN, elas costumam ser escolhidas dessa forma. Então, você tem aqui simetria entre positivo e negativo, e você nota aqui que você tem aqui o mais ou menos 1, mais ou menos 3 e assim por diante. Então, aqui tem uma figurinha, né? Vamos pegar a figurinha primeiro e depois a gente dá uma olhada, né? O que é que você vai ficar? Você tem aqui se o seu M lá for 2, você vai ter dois sinais. Você nota que vai ter um para um lado, o outro para o outro. Isso aqui é o lado positivo e negativo. O seu M igual a 4, então vai ter mais ou menos 1, né? Mais ou menos 3. E assim você vai aumentando aí a sua quantidade de possibilidades. Né? Então, esse M aqui vai ser a quantidade de sinais. Se for binário, vai ser só o mais 1 e o menos 1. Então, você teria duas possibilidades, né? Mais um, você está botando P de T, é um dos seus símbolos, e, né, se for menos, vai ser o menos P de T. Esse é o caso lá em princípios de comunicações costuma ser chamado de sinalização polar. É isso daqui, né? Aqui a gente está vendo que é um caso especial do que nós chamamos de PAN. Você bota lá M igual a 2, o Mzão, né, igual a 2, não, Mzão igual a 4, aí você vai ter mais ou menos P de T, mais ou menos 3 P de T, né, e assim vai. Né, aí. Bem, temos que calcular aqueles parâmetros. Então, você vai calcular a energia de cada símbolo M, é fácil, né? A energia, você pega a energia de SM, é o quê? AM ao quadrado, P ao quadrado de T. Esse AM não depende do tempo, então você ficaria com a integral do P ao quadrado, que é o EP. Então, é uma fórmulazinha simples de ser obtida. A energia de cada sinal, né? Então, note aqui que a energia do sinal, ela depende dessa amplitude AM que você escolher. Então, eles vão ter energias diferentes, né, no geral, e a energia média você calcula, supondo que eles são equiprováveis, tendo que resolver esse somatório. Então, esse somatório aí vai ter que usar aquelas fórmulas lá geométricas, né? E, com isso, tem uma expressão para energia média. Então, se a gente quisesse calcular qual é a energia média do caso binário, é quando o M igual a 2. Então, você bota M igual a 2, é 2 ao quadrado, né? Dá 4, menos 1 dá 3, 3 dividido por 3 dá 1, dá o EP, que é bem intuitivo, né? Porque no caso binário, você tem dois pulsos, PI menos P de T, a energia de cada um é EP, né? É P e EP. Se eles são equiprováveis, a energia média vai ser EP também, né? Eles têm esse caso. Mas, se o M for diferente de 2, né? Aí você vai ver algum tipo de média aparecendo aqui. E você pode ainda calcular a energia média por bit, dividindo pela quantidade de bits, que é o K, o log de M na base 2. Também aqui tem outra fórmula que pode ser usada aí para normalização das constelações. Então, vimos aí esse caso, né? Até aqui, ninguém está falando
se esse P ele é um poço desse, é um poço desse aqui de baixo, né? Nós podemos aqui dar algumas particularizar aqui alguns casos. Então, o que é que a gente vai considerar agora? O PAN passa faixa. Então, o que é o PAN passa faixa? Vai ser aqui algum tipo de sinal que o PDT, né, ele é representado dessa forma. Você vai ter aqui um G, que pode ser um pulsozinho daquele, mas você está multiplicando ele por um cosseno. Então, o que é que vai fazer? Na hora que você multiplicar pelo cosseno, você vai deslocar o espectro, você vai transformar isso aqui num cossenozinho aqui, né? Multiplicando. Vai ter um envelope que vai moldar aqui um cosseno. Então, isso aqui é um sinal passa-faixa, e você pode pegar aqui, né, e esse P e jogar aqui, vai ter a representação adequada. Então, qual vai ser a sua forma de onda? A sua forma de onda vai ser essa que está aqui. Você vai ter a amplitude, o AM, vai ter aqui no lugar do P, você vai ter G cosseno aqui. Isso aqui é a representação que nós estamos mais familiares, mas você pode ter também a representação em termos de equivalente passa baixa, que é essa que está colocada aqui, né? Que foi aquela que eu dei aquele exemplo inicial lá na aula de hoje, né? Então, pode fazer o teste e verificar que essa representação é igual a essa aqui de baixo. Então, pode usar as mesmas fórmulas. A diferença aqui é que o EP agora vai ser dado em função do EG. Então, vai lá, né? EPI e EG. Eu não sei se vocês estão lembrados aí. Alguém se lembra aqui quais são as hipóteses que permitem que você diga que EP igual a EG sobre 2? Né? Aí. Isso daqui, né, é interessante fazer as continhas. Depois vocês vão ver só isso, né? Na hora que você tiver aqui um G vezes um sinal qualquer vezes um cosseno, a energia desse camarada vai ser a energia do sinal dividido por 2. Né? Eu já decoro essa expressão. Mas tem, né, as contas aqui no meio. For fazer aqui, deixa eu ver se eu acerto isso daqui, né? Mas o que é que a gente teria? Aqui, ver se eu faço rápido. Se eu me enganchar aqui, eu já deixo aqui para vocês, né? Mas qual é a ideia, né? Que você tem aqui um PVT igual a um G cosseno de, vou pensar aqui, do 2πfct, e o energia do P, está pensando aqui em sinais, né, que tem uma duração de 0, né, até um TS, o tempo do símbolo. Então, o seu PDT, ele poderia ser aqui um sinal desse tipo aqui. Poderia ser um negócio desse aqui. Isso aqui é o seu sinal PDT aqui nesse caso. Ele é um G vezes um cosseno. Então, eu faço, né? Se for pensar a energia de P, integral de 0 até o TS, de P ao quadrado de T, dt, que isso aqui é a integral de 0 até TS de G ao quadrado de T, cosseno ao quadrado de 2π FC dt. E o que é que fazemos aqui? Usamos aquela decomposição no arco duplo. Então, você vai ter de 0 até TS, G ao quadrado de T, 1 mais cosseno, tem um fator de 1 meio, que vai ter que sair para fora, né? Cosseno de 4π FC dt. Então, separando, você vai ter aqui 1 meio,
de integral de 0 até ts de g ao quadrado de t, mais aqui 1 meio integral de 0 até ts de g ao quadrado de t cosseno de 4π fc t dt. Temos aqui um termo que isso daqui já é 1 meio de EG, pela definição, e esse daqui, né, a gente for quiser, isso aqui vai ter que dar zero. Quando é que isso aqui dá zero? Aí vem as analogias aqui geométricas no meio. O que é isso daqui? G ao quadrado de t. Isso aqui a gente está pensando em algo que tem um envelope, né? O g ao quadrado de t. Você está multiplicando isso aqui por um cosseno, e aqui dentro a gente tem aqui o cosseno. Né? Isso aqui, obviamente, no intervalo de 0 até o TS. Então, a hipótese disso aqui dar zero é quando você tinha aqui uma área dessa, né? Cancela com isso, e assim vai com isso, e assim vai com isso. Para ocorrer esse cancelamento, o que é que nós temos que ter? Nós temos que ter que a variação do envelope, né? A variação do envelope, ela vai ter que ser bem lenta comparada aqui a essa frequência de oscilação daqui. Porque imagina aqui que essa variação, se for pensar aqui, algo desse tipo, né? Que é constante. Você vê que o que é que acontece? Aqui você vai ter uma parte que vai cancelar com outra e assim por diante, né? Então, se essa variação de cima, do envelope, do G ao quadrado, ela for lenta comparada a isso, então você vai conseguir anular. Para que isso seja verdade, né, a sua frequência da portadora, ela tem que ser muito maior do que a banda do sinal, ou seja, a gente for pensar o G de T, ele vai ter lá uma certa banda B. O G ao quadrado de T, ele tem uma banda 2B pela propriedade da convolução lá de análise de sinais e sistemas. Então, quando tem FC muito maior do que o B, acontece isso daí. E isso é o que, em geral, acontece na prática, né? Se a FC é muito maior, então é uma hipótese que ela é válida. Então, vai chegar e ver ainda integrais parecidas, mas nota aqui que temos essa expressãozinha, né? Quando temos g vezes um cosseno, isso aqui é válido, né? Desde que você esteja considerando aí a frequência da portadora bem maior, né? Na maioria dos casos né? Mas é bom não esquecer que tem isso aí para fazer aquele segundo termo se anular, né? Porque senão vai ter um resíduo aí de alguma coisa e essas suas fórmulas serão apenas aproximadas. Então, aqui é só jogar o restante daquelas fórmulas, né? Não muda nada, só tem esse fator de 2. E aí, né, até agora essas fórmulas, vamos para a constelação. Então, quem vai ser o nosso φ? Né? Lembra lá que eu fiz aquela pontinha para achar o φ daquele exemplo. O φ é a base. Bem, uma PAN, né, ela é bem simples, ela só vai ter uma dimensão 1. Então, ela só vai ter um sinalzinho lá na base. Como é que se só tem um, né, não precisa de ortogonalidade, porque a ortogonalidade é 2 a 2. Então, só tem um. O que é que eu faço para ser uma base normal? Eu tenho que dividir o pulso, né, pela norma dele. A norma dele é o que? A raiz da energia, né? E com isso eu vou
fazer com que esse sinal aqui tenha energia unitária. Eu posso fazer isso, né? É o quê? Energia de φ, aí você vai ter, como é que calcula a energia? Vai ser, pega a integral do quadrado, aí você vai ter P ao quadrado, integral de P ao quadrado vai dar EP, né? Na hora que elevar ao quadrado aqui o raiz de EP, vai dar EP, aí vai ter a energia que vai dar 1. Então, vocês, quando quer normalizar aqui um sinal, fazer com que ele tenha energia unitária, você faz o quê? Pega o sinal e divide pela raiz da energia dele. Na hora que faz isso, ele fica um sinal normalizado aí com energia 1. Bem, né? Isso aqui é a base. Se você estiver usando, do caso do PAN com portadora, é só substituir o P por G cosseno e usar o fato lá, né, de que EP é G sobre 2. Então, foi o que está colocado aqui. Então, tem lá o PAN simples, o PAN com portadora, está colocado aqui. E aqui você, como é que representa os sinais? Então, você vai pegar o seu sinal e vai representar aqui dessa forma, né? Então, vamos pegar aqui o exemplozinho. Na hora que você for pegar AM raiz de EP multiplicar por P, né? Raiz de EP vai cortar a raiz de EP com raiz de EP e vai ficar só AMP, né? E AMP é quem? É o seu sinal, né? AMP é o seu sinal aqui nesse caso. Então, a gente for pegar em função da base, φ, a sua coordenada vai ser AM vezes raiz de EP. E para o outro caso, né, o passa-faixa vai ser AM raiz de EG sobre 2. Então, a sua constelaçãozinha vai ser essa. Então, se for pensar aqui, esse primeiro ponto aqui vai ser, vou pegar a raiz de EP, né? Vou pegar, porque o AM aqui é mais 1 menos 1, então vai ficar a raiz de EP menos raiz de EP desse outro lado, né? Se for aqui a constelação com 4, vai ficar 3 raiz de EP, raiz de EP, menos raiz de EP, menos 3 raiz de EP. E assim vai, né? Pode fazer esse outro aqui de baixo com 8, né? Então, mais ou menos 1, mais ou menos 3, mais ou menos 5, mais ou menos 7. Pode fazer isso daqui. Então, essa daqui que a gente for dizer, isso aqui é a nossa constelação do PAN. Ela é unidimensional. Você só tem uma única dimensão. Vamos ver aqui algumas outras expressões, a gente for colocar, né? Vocês notem aqui que nós estamos usando uma codificação também para representar os bits. Então, temos, vamos pegar aqui esse caso aqui, nós temos 4 símbolos que vão corresponder a 2 bits. Então, eu poderia pegar e mapear esses bits de formas arbitrárias, né? Poderia botar 00, 01, 10, 11. Mas note que isso aqui está colocado aqui numa codificação que lá em eletrônica digital, vocês reconhecem isso aí como uma codificação Gray. O que é uma codificação Gray? É que símbolos que são adjacentes, eles diferem por apenas 1 bit. Então, você nota que esses aqui, a diferença entre eles é 1 bit só, né? Então, 000, aqui 001, aqui 011, 011, né? Então, 1 bit só, né? O bit do meio aqui. Desse para esse outro foi o terceiro bit, né? E assim vai. Isso aqui é um mapeamento Gray, que é o mais eficiente aqui do ponto de vista de ter a probabilidade de erro mínima aqui em comunicações. Por isso que é o que se usa, né?
quem está próximo um do outro usa aqui o gray, né? Então, esse é o que está aí, né? Mas poderia ser usado algum outro tipo de codificação. E tem lá os símbolos, né? O mapeamento entre os símbolos. Poderia calcular a distância euclidiana entre símbolos, né? Ela é função dos símbolos que você está colocando, então é uma formulazinha. E a distância mínima entre os símbolos, ela vale 2 raios de EP, ou raiz de 2 é G. Então, pensa aí, né? Nesse caso aqui, só tem 2, então a distância mínima entre eles é raiz de 2 raiz de EP. Eu peço aqui, isso aqui, você tem a distância mínima, ela é sempre entre os adjacentes, aqui, né, dada por isso. Isso aqui é uma propriedade bastante útil, né? Bem, eu poderia ainda escolher formas de onda diferentes, né? O que a gente estaria fazendo era só mexendo no φ, né? Eu ver que o φ aqui é a minha base, né? Então, eu poderia estar escolhendo aqui qualquer coisa aqui para ser o φ. E eu escolhi aqui um φ, né, que ele é parecido aqui com o AM, por isso até que do jeito que nós fizemos até aí, o pessoal chama isso também de ASK, o PAN, aí, é um tipo de modulação AM. Mas eu poderia utilizar, né, aqui versões com números complexos, ao invés daquele G que colocamos, se eu colocar aqui um G mais ou menos o J, a transformada de Hilbert aqui. Aí aqui resultaria um sinal que ele tem um espectro diferente, né? Como nós não estamos fazendo aqui uma análise espectral no momento, não faz diferença esse tipo de coisa aí só na hora da transmissão, né? Mas fica aí de referência aí para vocês. A gente tem alguns casos especiais que recebem nomes específicos. Quando m igual a 2, o pessoal chama isso aqui de sinalização binária antipodal. Não sei se você usa muito essa terminologia, né? Casos particulares. Bem, né? E agora a gente pode partir para coisas mais interessantes, que são as modulações em fase. Então, o que é a modulação em fase? É o famoso PSK. Qual a ideia? A ideia é que eu transmita este sinal que está aqui. Então, vamos ver o que é isso daqui. Tem o G, um pulso, né? Aquele pulsozinho, pode ser um pulso retangular, qualquer tipo de pulso. E você está multiplicando aqui por um cosseno, e esse cosseno ele vai ter M fases distintas. Então, imagina aqui que você coloca o M igual a 2, por exemplo, né? O M grande, aí você vai ter um Mzinho entre 1 e 2. Se o Mzinho for 1, aí você vai ficar 1 menos 1 dá 0, né? Isso aqui dividido por 2 dá 0, você vai ter uma fase que é 0. E a outra fase vai ser o quê? Vai ser o 2 menos 1 dá 1, aí 1, né, vezes 2π dividido por 2. A outra fase vai ser π. Então, quando m igual a 2, você vai ter dois sinais. Um sinal que tem uma fase 0 e o outro que tem a fase π. E à medida que você vai aumentando, m igual a 4, você vai ter 4 fases. Então, vai ter que fazer o teste aí quais são essas fases, né? Você vai ter um 2π sobre 4 aqui, e esse m vai variar 1, 2, 3 e assim por diante. Né? Vai fazer isso aqui. Então, pode ainda decompor esse cosseno da soma em como está colocado aqui. A gente teria uma outra representação. Você nota que aparece aqui um cosseno e um seno. E ainda pode usar a representação do equivalente passa baixa, como está colocado aqui. É um G, uma exponencial complexa e o que está colocado aqui, né? Uma outra forma de representação. Então, né, o G de T vai ser um pulso real e nós temos aqui as M grandes possíveis fases da
portadora. Nós chamamos isso aqui de PSK ou chaveamento por deslocamento de fase, é o tipo de modulação, né? Dá para perceber que todos os sinais têm a mesma energia. Como é que você sabe isso? Bem, você olha para esta representação aqui, né? Vai ser, na hora que você calcular, vai ser o G ao quadrado, aí vai ter aquele cosseno ao quadrado. O cosseno ao quadrado lá, nós vimos, né, que você podia separá-lo usando aquela fórmula, e no final das contas, a energia disso aí ia dar EG sobre 2 se as hipóteses fossem verificadas. Então, a energia de cada sinal é a mesma, né? E vai ser a energia média. Então, a energia é a mesma energia média. A energia de bit média é só dividir pela quantidade de bits. E quais são as bases aqui que a gente poderia usar para representar? Bem, aqui nós vamos poder representar com 2 sinais e nós vamos usar um cosseno e um seno aqui para representar o sinal. Então, note que a base, o φ1 vai ter o G, cosseno, e aqui a gente faz com que esse sinal tenha uma energia unitária. Então, se a energia desse camarada aqui é G sobre 2, né? Para normalizá-lo, você tem que dividir aqui pela raiz disso, né? Divide aqui pela raiz disso. Então, se você pegar e dividir isso pela raiz disso, vai dar exatamente esse camarada aqui ao contrário, né? Então, esse 2 vem para cima e o EG vem para baixo. Então, isso aqui tem energia 1. Esse aqui de baixo tem energia 1 também. Observe aqui que foi colocado aqui um sinal para negativo para facilitar as contas. Então, essa é a minha base. E agora, né, em função dessa minha base, eu posso representar esses 2 sinais. Então, eu pegar aqui os sinaizinhos, né, eles vão ser representados dessa forma. Então, eu vou ter raiz de EG sobre 2 esse cosseno vezes o φ1, raiz de EG sobre 2 seno vezes o φ2. Então, essa aqui vai ser a minha primeira coordenada, a coordenada do eixo X, né? Vai ser esse camarada. E esse segundo vai ser a coordenada aqui do meu eixo Y. Na hora que formar, isso aqui vai dar um ponto, né? Um vetor. Essa é a minha representação vetorial. Então, os vetores da constelação vão ser essas 2 coordenadas, aqui, né? Nota que está colocada. E na hora que nós fizermos aqui o M variar, observe aqui com M igual a 2, nós vamos ter 2 pontinhos. M igual a 4, vamos ter os 4 pontinhos. Note que eles estão dentro do mesmo círculo, eles têm a mesma energia, então a norma deles vão ter que ser iguais, né? Só vai mudar a fase entre eles. E aqui, M igual a 8, né? Você pode colocar qualquer PSK que você tiver, o que caracteriza é que todos os sinais eles estão dentro aqui de um círculo, né? Estão dentro do círculo porque eles possuem aqui a mesma energia. Ainda, nós podemos calcular a distância euclidiana entre esses símbolos. Aqui, né, tem uma expressão bonitinha aqui para ele, entre símbolos M e N. Então, você estaria entre 1 e 2, entre 2 e 3 e assim por diante. Você vai variar os símbolos. A distância mínima vai ser para os símbolos adjacentes, quando você tem M menos N igual a 1. Né? Então, eu quero a distância mínima aqui de uma constelação dessa. Eu vou pegar a distância entre 2 adjacentes. Dessa aqui, entre 2 adjacentes. E assim por diante. Então, essa distância mínima tem uma formulazinha aqui bonitinha, né? Nós podemos ainda colocar isso em função da energia do bit. E temos ainda um caso especial, quando o M aqui é muito grande, né? Pode ser simplificado e ter aqui uma formulazinha mais bonitinha do que essa geral que está colocado aqui. Então, tudo isso
ser utilizado aí depois. Para finalizar, né, a aula de hoje, nós vamos aqui ver o caso que junta os dois, que é o PAN e o PSK, que é o que se chama de QAM, a modulação mais utilizada, eu diria, né, atualmente aí. Os modems, eles utilizam bastante aí o QAM. Qual a ideia do QAM? É você variar tanto a amplitude quanto a fase, os dois, né? Como é que você faz isso? Você vai ter aqui um sinal desse tipo. Note que você vai ter os termos lá de cosseno e seno, que tem lá no PSK, mas que aqui você tem uma amplitude diferente para o termo do cosseno e outra amplitude diferente aqui para o seno. Na parte do equivalente passa baixa, vai ter aqui um número complexo aqui desse tipo, AMI mais JAMQ. Então, essas aqui são as amplitudes de quadratura e a informação é colocada nelas, né? Então, eu vou variando esse AMI e esse AMQ e eu codifico os meus sinais, né? Então, eu posso ainda fazer manipulações e obter as formas de onda dessa forma. Então, você nota que aqui vai aparecer um RM e aqui um θm. Então, aqui você está mudando o ângulo e está mudando também a amplitude da forma de onda. Ela varia as duas coisas. O PAN só variava a amplitude, né? E o PSK só variava a fase. Agora você está mudando os dois, amplitude e fase. Relação RM com o AMI, AMQ e o θm com o AMI, AMQ também não são complicadas de se obter. E aí, né, como são essas constelações, pode ser algo desse tipo. Nota aqui que você tem essa daqui. Você tem, como se você tivesse aqui dois PSKs entrelaçados. Então, vai ter sinal que tem energia maior do que o outro, né? Esses aqui de dentro têm uma energia fixa, mas esses de fora eles vão ter uma energia maior porque o comprimento do vetor é maior, né? E assim vai. Como é que eu represento no espaço de sinais? Eu vou usar a mesma base do PSK, então a base aqui não muda, vai ter a mesma base, só que na hora de representar o sinal, eu vou colocar aqui as amplitudes AMI e AMQ. E como é que vai ser o meu vetorzinho? O meu vetorzinho vai ser dessa forma. AMI, raiz de AG sobre 2, AMK, AMQ, raiz de AG sobre 2. Comparar aqui com o do PSK, né? Se for pegar, o do PSK é um pouco diferente, né? Você nota aqui que não tem amplitudes aqui externas, só tem aqui a fase aqui que muda. Esse aqui não, né? A gente está regulando a amplitude aí dele variando esse AMQ. As energias médias aqui, né, pelas expressões, distâncias mínimas e assim por diante, essas fórmulas. E aí, né, o QAM ele tem muita liberdade para como eu vou organizar a minha constelação. Então, note que aqui eu fiz uma forma bem estranha, e tem algumas formas mais padronizadas que são mais fáceis de serem gerenciadas, que é essa que chamamos de retangular, que são muito usadas na prática, né? Que é você pegar aqui e usar como um retângulozinho. Aqui você tem leis de formação. As amplitudes, elas seguem um padrãozinho, 2m menos 1 menos m, em que esse m vai variando. Então, você pode ter as expressões ficam mais palpáveis de serem feitas. Então, quando você coloca aqui uma retangular, nós podemos obter fórmulas para energia média,
distância mínima e assim por diante. Então, só recapitulando aqui nesse caso, nós fizemos o quê? Nós vimos o espaço de sinais, né? Lá, o espaço de sinais, uma maneira de representar geometricamente os sinais, e nós vimos aqui 3 modulações, né? O PAN, o PSK, o QAM, que pode ser representado nesse espaço de sinais. O PAN, ele tem a dimensão 1, então você só precisa aqui de uma reta para representar esses sinais. O PSK e o QAM, você precisa de 2 vetores de base, então usa lá a dimensão 2. Aí, né? Dimensão 2. Mas você pode ter a quantidade de sinais que for, esse seu M aqui, ele pode aumentar bastante. Mas que a dimensão do espaço que você usa para representar, ela é de no máximo 2, né? Esses casos aqui. Você diz, professor, tem constelações aí de dimensão maior, sei lá, uma coisa de terceira dimensão, quarta dimensão, né? Se pensar aqui, 4 eixos, oitava dimensão, tem, né? Nós aqui ainda não falamos de FM, de FSK, e o que se chama de sinalização multidimensional, que é o caso, vou colocar aqui só a expressão FSK, que nesse caso a dimensão, né, ela equivale, a dimensão nesse caso é a quantidade de sinais que você tem. Então, se você tem 16 sinais, você vai ter uma constelação de 16 dimensões, né? Lá na modulação por frequência, né? Ou ela um pouquinho mais complicada, aí tem que algumas questões têm que ser atendidas aí, né? Mas aí é algo que está no meio, né? Então, o objetivo hoje, dessa aula de hoje, era falar para vocês das modulações digitais sem memória. Vimos aí as principais. Se pega aí um livro aí de comunicação digital, vai ter um monte de outras modulações aí que eles vão derivando, né? Principalmente essa parte com memória. Mas aí dá para ter uma ideia do que se trata, né? Você vê que na hora que você bota esse formalismo de espaço de sinais, reduz tudo à geometria. Então, você trabalha com geometria e fica fácil de você simular essas coisas, você simula aí facilmente. A única coisa que você tem que ter cuidado é exatamente nesses parâmetros de energia, armazenar, colocar bem direito
eu acho que minha conexão caiu, né? O meu sinal de Wi-Fi, né? Tem, aí não tem jeito aí quando cai, né? Aí voltou, né? Então, né? Mas já tá no término aí, né? Como eu falei, vou deixar aí alguns exercíciozinhos para vocês praticarem um pouco essas coisas. E aí, né? Aí tem aí essa pausa boa aí de um tempo aí. Eu espero que vocês aproveitem aí para talvez descansar, né? Porque eu não sei aí vocês, mas eu tô me sentindo aí bastante cansado aí esse ano todo que nós tivemos aí esse já é o terceiro semestre, né, que estamos pegando aqui neste ano, né? Então, acho que a melhor coisa que vocês fazem aí é recarregar a bateria, né? Se não vai dar para ter carnaval aí, né? Mas vai dar para pelo menos, sei lá, desopilar aí, deixar essas telas aí para longe, né? A pessoa tem que desconectar um pouco, né? Porque esse negócio de ficar trabalhando na frente do computador direto, sentado, acaba com o indivíduo. Eu mesmo, né? Eu começou a dar uns problemas aí de coluna, passei os dias todos sentados aqui, aí tendo que fazer aí uns exercícios de yoga de manhã para ver se melhora alongamento antes de levantar, né? Essas coisas aí, porque senão o indivíduo aí não recupera, né? Aí, né? Fora os outros males aí que tem, né? Acho que o Covid aí é o de menos aí, pelo menos aí para quem foi vacinado, mas essa coisa de trabalhar muito em casa, né? Essa questão da concentração nos eventos tá muito difícil, né? Então, relaxem aí, descansem, né? E aí realmente aí quando voltarmos aí no próximo ano aí deve ver coisas interessantes aí que eu espero que agrade aí a maioria, né? Que esse seja um curso agradável aí para vocês, né? Então, era isso. Se alguém tiver alguma coisa aí para colocar, né? Então, e não, né? Então, bom, a aula está assim, gravada e eu vou disponibilizar aí para vocês, né? Pelo menos tem algo bom de eu estar usando essa plataforma da RNT, porque eu posso cair e a sala de vocês fica, fica tranquila, né? Ela é que manda o sinal lá para o YouTube, né? Então, não corro o risco de perder aí as partes, né? Mas está gravado e eu vou disponibilizar. Então, tenham aí um bom resto de dia, boa semana, né? E bom Natal, boas férias aí e até o próximo ano aí. Até mais, pessoal. Tchau.